Você sabia que nós já fomos um casal numa novela? Você lembra? Mas ele era um jovem apaixonado por uma mulher mais velha. E teve outra novela em que eu era mãe dele. Mãe tão jovem. Aceita, Ney. Eu tenho 15 anos a mais que você. Portanto, o meu desconto é bem melhor do que o seu. Eu quero desconto igual o dela. Quero. Na Óticas Carol, a sua idade é o seu desconto. Aproveite! Muito bem, estamos de volta para mais um Tendência Prosa e Verso. Hoje aqui na Escola de Educação Infantil Estrela do Mar, com a diretora, professora Denise Schausar, e a psicóloga Juliane de Oliveira. Nós estamos aqui para falar sobre o Verbetes da Criança, um projeto incrível desenvolvido aqui na escola, através da iniciativa da Juliane, querendo compreender um pouco do universo das crianças, como elas olham e como elas definem as palavras. Como é que vai, Denise? Tudo bem, um prazer ter vocês aqui, obrigado pela oportunidade da gente estar divulgando esse trabalho, né, tão bonito que, através da Juliana, a escola foi abençoada, né, em receber. Juliane, ouvindo esse depoimento da diretora, como é que foi, assim, dar início a essa ideia e como é que tu vê hoje o projeto? Bom, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer muito grande poder falar desse trabalho, que foi uma coisa muito maior do que a gente imaginava, né? Foi uma vivência muito incrível para nós, para mim enquanto profissional da psicologia, acredito pela Denise, pela aliança que nós criamos enquanto profissionais e para as crianças também. Ver o olhar delas a partir do momento que elas conheceram um trabalho que elas fizeram foi incrível, né? Foi muito maior do que a gente imaginou lá no início. Denise, conversando anteriormente aqui com a Juliane, à primeira vista parece que tu ficou um pouco resistente com o projeto. Como é que foi isso? Sim, é que assim, eu não conhecia a Juliana, né? A gente se conhecia só através do Facebook, né? Ela era minha amiga no Facebook, eu, né, amiga dela, mas os sobrinhos dela eram meus alunos aqui na escola. E aí um dia estou eu ali naquela correria, porque a educação infantil é uma loucura, né? Aí me chega ela, diretora, tudo bom? Eu sou Juliana, sou tia dos teus alunos, né, Conrado, Marcela e Antônia, e eu gostaria, assim, de apresentar um projeto para a escola. Enfim, eu sou estudante de psicologia ou tu já estava formada? Eu já estava formada e estava fazendo a especialização, na época em que eu vim procurar a escola para fazer o projeto. Aí ela disse assim, estou fazendo a minha especialização e tal. Daí eu disse, não, então faz assim, tu deixa o projeto aí, que eu vou dar uma lida no projeto e qualquer coisa eu te retorno. Vou ler, depois vou passar para a Secretaria de Educação, ver a viabilidade de a gente aplicá-lo e depois eu te entro em contato. Mas eu olhei para ela assim, né, fui até meio antipática e... O que ela está querendo com isso? Eu disse, não. Fui até assim, eu acho que antipática, assim. Não, deixa aí que eu vou dar uma lida e depois eu te dou o retorno. Aí, Gabriel, quando eu peguei o projeto, que eu realmente tive tempo de ler, eu me apaixonei pelo projeto. E aí, no outro dia, eu liguei, vem uma coisa miúda dessa, uma pessoa meiga, entendeu? E eu disse, e às vezes a gente, né, se surpreende, assim, né, com projetos. E hoje, a escola, e eu como gestora da escola, quando vem alguém de fora me oferecer um projeto, a primeira coisa que eu faço agora é ler rapidamente e ver aquela proposta. E em vista disso, eu tive outros projetos que vieram para a escola com a concretização do Verbetes e veio outros projetos de pessoas da comunidade para dentro da escola. E isso é muito importante. Depois desse depoimento da Denise querendo coletar novas pérolas, como ela coletou esta pérola do Verbetes da Criança, para quem está nos assistindo, Juliane, no que é que consiste o Verbetes da Criança? Bom, o projeto surgiu a partir do livro A Casa das Estrelas, o universo contado pelas crianças, que não é um livro brasileiro, né, que eu conheci na minha especialização. Nesse livro, um professor juntou as falas dos alunos dele ao longo da carreira, né? Essas falas traziam conceitualizações de algumas palavras que as crianças traziam. Então, tinha as mais diversas teorias que as crianças criaram. E eu achei encantador quando eu conheci. E eu achei que seria muito interessante se a gente pudesse trazer isso para a nossa realidade, para o nosso município. Então,
conheci aquele livro, nasceu aquela vontade, eu fiquei algum tempo elaborando um pouco mais a ideia. Desenvolvi o projeto e procurei a Denise, né, com o intuito de conhecer a visão que as crianças têm sobre as coisas do mundo que as cerca. Porque, às vezes, a gente está acostumado a ter crianças ao nosso redor, a gente tenta silenciar, muitas vezes, né, o barulho que a criança faz. Porque criança dá trabalho. Né? Não podemos dizer que não. Dá trabalho. Às vezes, o que a gente faz? Dá um telefone, dá um brinquedo, tudo para ficar quieto. E a criança vem nos perguntar alguma coisa, a gente diz, não, depois a gente conversa. E a criança, enquanto não encontra uma solução para um problema que ela cria, ela não vai parar. Né? Então, a gente não pode deixar a criança engolfada num silêncio. Então, bom, está na hora da gente dar voz às crianças de Tramandaí. Como eu sabia que ia ser difícil abranger todas as escolas, eu procurei a Denise por conhecer o trabalho dela através do Facebook, né, que ela era o primeiro ano dela como diretora da escola, eu via que ela estava bastante engajada para fazer acontecer a educação de Tramandaí, então eu, vou procurar a Denise. Cheguei aqui, como ela disse, a recepção foi um pouco fria, mas não me desanimou. Eu, confio no que foi escrito, eu acho que vai ser bom, e confiando no trabalho dela enquanto professora, eu sei que ela vai gostar também. Então, quando ela me chamou para a gente poder dar início, nós apresentamos os projetos para os professores também gostaram, abraçaram a causa junto, porque se não fosse por eles também não daria certo. Porque eu entrei, acho que na sala de aula deles diversas vezes, interrompi a aula para poder conversar com as crianças. Então, também teve um apoio muito grande dos professores, e eu acho que foi aí que deu a essência do nosso projeto dar certo, né? A colaboração da direção, da escola, dos professores, dos nossos patrocinadores, porque esse projeto nunca teve o objetivo de ter fins lucrativos. Nunca. A gente contou com o apoio dos empresários de Tramandaí para poder dar início ao nosso livro. E é um material muito bem elaborado, a gente percebe, a gente faz uma leitura gostosa. Eu já havia lido o livro logo depois do seu lançamento, lá em 2018, final de 2017, acredito. E agora eu vinha relendo o livro para poder fazer a entrevista e vinha dando risadas e me emocionando com as definições das crianças. Mas agora eu te pergunto, Denise, em relação a isso, com o projeto pronto, enquanto gestora da escola, como é que tu pudeste perceber a reação e a acolhida da comunidade escolar, dos pais, enfim, como é que eles receberam esse projeto? Primeiramente, Gabriel, assim, quando eu li a proposta, gostei, liguei para a Ju, a gente marcou uma reunião com os professores, né, como ela disse, né, porque eu disse para ela, Juliana, sem os professores realmente a gente não vai a lugar nenhum, né, então a gente vai ter que sensibilizá-lo, os professores primeiro e depois os pais. A gente fez essa reunião, os professores gostaram da proposta, a gente mandou um informativo para casa com autorização das crianças participarem do projeto, então os pais que realmente se interessaram leram, né, e mandaram autorização. Na verdade, a gente teve quase que 100% de participação, acho que teve um pai só que não procurou a escola e também não autorizou a criança a participar do projeto, né, mas foi uma aceitação assim, de 100% e o olhar da criança, né, Gabriel, nem posso te dizer, porque eu sou professora, né, fui colega da tua avó, fui colega da mãe da Juliana também, né, e também estou com 25 anos já de magistério, então nunca tinha trabalhado na educação infantil, então eu realmente hoje, eu fui fazer pedagogia, porque eu sou formada em ciências biológicas, né, tenho pós-graduação em especialidade em educação, mas eu fui fazer pedagogia quando eu entrei aqui, que eu vi a necessidade, e hoje eu sou apaixonada pela educação infantil. Ouvindo um depoimento destes, eu só consigo reforçar aquilo que eu acredito, também sou professor, que é a questão da necessidade da educação. É só através da educação que a gente pode mudar o todo. E inicialmente a gente percebeu na fala da Juliane que ela dizia que eu acho que o projeto não vai poder abranger inicialmente todas as crianças do município. Mas, como consequência do verbetes da criança, o projeto ganhou um nível municipal. Mas a gente fala sobre isso no segundo bloco do Prosa e Verso. A Anhanguera acredita em você. Tanto que você pode parcelar até 70% do seu curso depois de formado e sem juros. Inscreva-se pelo site anhanguera.com. Anhanguera, a gente acredita em você. E você?
Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do Prosa e Verso, aqui com a professora Denise e a psicóloga Juliane, falando sobre o verbetes da criança. No final do primeiro bloco, nós falamos sobre a expansão do projeto, a chegada dele a outras escolas do município através do referencial municipal comum curricular. Como é que se deu este processo? Pois é, o ano passado, né, com o estudo da BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular, nós teríamos que fazer o referencial municipal comum, que é a outra porcentagem que complementa a BNCC dentro de cada município, conforme a realidade de cada comunidade. Então, na educação infantil, o verbetes ele foi transformado num objetivo de aprendizagem, tá, para crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, dentro do campo eu, o outro e nós. Então, isso foi um ganho maior como educação, né? Que além, né, de ter sido um projeto maravilhoso, ele teve essa questão da cultura, né, da questão da educação, que é muito importante, né? Que assim, ó, o olhar da criança, Gabriel, ele não precisa estar num livro, mas ele precisa estar na escuta, como a Juliana colocou antes, muito bem colocado a colocação dela, porque às vezes os adultos não têm tempo para ouvir as crianças, né? E os professores às vezes também, às vezes a gente está lá, tem que vencer o conteúdo, tem que vencer, né? E aí a gente meio dá uma calada nos alunos. Não. Então isso hoje os professores da educação infantil, eles precisam e necessitam escutar as crianças. Exatamente, a educação se faz nessa via de mão dupla, não num caminho só. Juliane, como é que tu vê esta questão como psicóloga? Porque, infelizmente, a gente vê muitas pessoas ainda têm o pensamento de que educação infantil é para colocar a criança numa creche para deixar ela ali enquanto os pais estão trabalhando. E a gente sabe que não é isso, é a fase do desenvolvimento da criança. Bom, a educação infantil, quando se tornou educação infantil, ocupou um espaço muito importante na vida da criança, porque ela acaba ficando mais tempo na escola do que com os próprios pais. Então, se a gente acabar deixando a criança num lugar em que fica um depósito de criança, como era conhecido antigamente, pode trazer enorme prejuízo para o desenvolvimento dela, tanto educacional, emocional, cognitivo, né? Então, é importante que a escola esteja sempre engajada em buscar possibilidades de desenvolvimento, mas não só pensando em estimulação, né? Porque eu acho que, às vezes, os pais, alguns educadores estão preocupados em estimular a criança. Dar sempre um estímulo para ver se a criança responde para se desenvolver. Não, eu penso que é dar oportunidades para a criança se apropriar daquilo no tempo dela e poder ela percorrer o seu desenvolvimento. É lindo ouvir isso e a gente também ter a evidenciação deste trabalho com o reconhecimento da comunidade. Aqui, com este olhar do verbetes, a gente pode perceber de duas formas. A primeira é romantizada da definição das palavras, quando as crianças fazem uma dramatização da palavra, mas ao mesmo tempo também, acompanhando a leitura, a gente percebe a questão da objetividade. Por exemplo, lendo aqui em Chuva, a definição de um dos alunos que participou do projeto do livro, disse: cai do céu. Em relação ao beijo, já foi falar que é dado com amor. Então a gente vê essas duas questões. E como é que vocês perceberam essa questão na metodologia do desenvolvimento do trabalho? Bom, quando eu desenvolvi o projeto, eu sabia que vinha coisas incríveis, como eu já disse. Eu sabia que viria algumas pérolas. Então, logo no primeiro dia em que eu conheci as crianças, que eu entrei na primeira turma, porque primeiro eu fiz uma apresentação, mostrei quem era psicólogo, porque eles não tinham a noção do que era isso. Então, a gente conversou e depois, individualmente, eu fui chamando cada um para poder coletar algumas palavras. Então, quando eu estava individualmente com eles, eu perguntava uma palavra e eles me davam algum conceito. Logo no início, eu perguntei o que era adulto. E a menina disse: gente mais velha que dá ordem para as crianças. Bom, a primeira criança olha para mim e diz isso, vem coisa linda por aí, né? Então, eu acho, como tu disse, é romantizado, é objetivo e é uma verdade. Né? É uma verdade que a criança tem, que a criança carrega, mas quando vai crescendo, perde e deixa pelo caminho. Então, quando nós adultos nos deparamos com isso, a gente ri. Como diz Freud, que é o cômico ingênuo, né? Porque é algo que a gente não espera
quebra a nossa expectativa, a forma como a gente vê o mundo. Então, é incrível valorizar, dar voz para essas crianças, né? É importante. Então, como a gente estava conversando nos bastidores, quando a gente iniciou o projeto, a gente pensava em fazer um trabalho simples, sem desenhos, só apenas com as palavras, preto e branco, até para ser mais barato, para poder captar recurso. Mas quando a gente foi começando a desenvolver o projeto e vendo que tinha muitas riquezas, a gente viu que não podia ser tão pequeno, né? Nós tínhamos que valorizar toda a produção. Então, sim, temos 67 palavras, eu acho, no livro, todas feitas, conceitualizadas pelas crianças. Os desenhos que estão na capa e dentro do livro também são feitos pelas crianças. Todos eles eu escaneei, sem experiência alguma com digitalização e tudo mais. Eu escaneei todos eles, montei a capa para poder dar espaço para toda essa potência criativa que a criança tem, que era esse o nosso objetivo inicial e que superou muito na conclusão do trabalho. Denise, certamente vocês deram muita risada ouvindo estas pérolas brotando da mente fértil das crianças. Como é que foi isso? E além disso, eu já te pergunto também, como é que foi a questão da captação do recurso para projetar o projeto? Bom, Gabriel, a Juliana vinha uma vez por semana, né, e aí fazia o trabalho, né, em pequenos grupos, né, com as crianças, e aí às vezes dava tempo, ela passava ali na minha sala, não, olha só, vê isso aqui, olha só, que, né, e aí os desenhos, a riqueza do trabalho, como ela disse, foi uma coisa que foi, assim, realmente nos deixando, assim, bem surpresas, felizes, né, e aí a gente chegou à conclusão que ele não poderia ser preto e branco, que ele teria um lançamento e que a gente ia, né, dar sentido ao projeto, assim, o máximo que a gente pudesse. Mas depois a gente esbarrou na questão do custo, né? Aí eu disse para a Juliana, bom, eu como não sou, assim, uma pessoa de me entregar, vamos atrás dos patrocinadores, né? E no qual, Gabriel, eu me surpreendi bastante também, porque a gente, em 2 manhãs, a gente conseguiu todo o dinheiro para fazer o livrinho. A gente gastou 3 mil, né, Ju? 3.200. 2.500 e alguma coisa. 3 mil reais, fazendo uma loja. Sim, aí em 2 manhãs a gente conseguiu captar todo esse recurso, e os lugares que eu e a Ju fomos em todos os lugares juntas, né? Todos os lugares que nós íamos, as pessoas, a gente mostrava, né? Explicava o que era, mostrava, tinha uma carta de apresentação para o patrocinador, se ele quisesse ficar lendo e depois nos dar o retorno também podia, mas assim, ó, na hora eles diziam, não, é para cultura, é para educação, é para criança, ou assim, eles falavam assim para mim, nossa, a gente acompanha teu trabalho pelo Facebook, obviamente que a gente vai colaborar. Teve patrocinadores que compraram 2 espaços, Gabriel. A gente vendeu cada espaço por, né, R$125. Teve patrocinador que quis 2 espaços, entendeu? Logo já colaborou. Então, assim, eu vou dizer para ti que a iniciativa privada de Tramandaí, ela aposta na educação e na cultura, né? E eu sou muito grata a todos os patrocinadores, sempre. Com certeza. E a gente vê esse reconhecimento da comunidade através dos empresários, e também tem um outro reconhecimento que me deixa particularmente feliz, que foi o reconhecimento da Academia de Escritores do Litoral Norte, porque conhecendo o trabalho, eu como membro da academia, logo pensei em indicar este projeto, porque a academia realiza todo ano um evento chamado Destaque Cultural, onde a academia premia projetos, instituições, pessoas que tenham se dedicado e que tenham feito um serviço relevante à comunidade em relação à educação e à cultura. E aí eu inscrevi lá, modestamente, entre todos os projetos, Verbetes da Criança, todo o Litoral Norte, e aí conseguimos fazer com que ele fosse premiado, né? Então a gente vê, aqui sai a literatura, o berço da literatura, porque a literatura vem do fértil, da criatividade, e a gente pode interpretar a criança como um sinônimo disso, dessa criatividade positiva e exacerbada, né? Então aqui tem literatura infantil, mas não só infantil, uma literatura que faz com que o adulto possa compreender a criança e atingir a todos, não é mesmo? E em cima deste reconhecimento todo que a comunidade ofertou a vocês,
o projeto não pode parar por aí, né? Tem novidade chegando. Então, em primeira mão, a gente vai anunciar que o projeto Verbetes da Criança neste ano vai acontecer novamente aqui na escola. Ainda não demos início ao projeto, estamos iniciando, né, em fase inicial. Vai ser diferente, mas ainda é surpresa, né? Vamos deixar para nos surpreender daqui a um tempo, novamente por essa experiência, que foi muito gratificante, muito positiva, e acredito que novas crianças vão se beneficiar também. Antes de encerrar, eu gostaria de trazer uma pequena fala, né? Porque a partir do momento em que eu desenvolvi esse trabalho aqui, eu fiz um trabalho dentro da minha especialização para me tornar especialista em problemas do desenvolvimento da infância e adolescência a partir do projeto. Então, logo no final eu digo, avaliando toda essa experiência, que há um risco envolvido nessa experiência. Parte-se para lugares estrangeiros, dentro do supostamente conhecido, e a vida mostra-se em outras faces. Eu acho que é isso que a criança nos faz todo dia, sempre nos mostrando novas descobertas que até então a gente acha que já é dado e só existe uma versão. Mas quando a gente conversa com uma criança, a gente percebe que não é assim. Que bacana ouvir esse depoimento, e isso me faz lembrar automaticamente uma das mais belas canções que foram compostas no Brasil, de Gonzaguinha, que diz: ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. E é isso que as crianças são, não é mesmo? E que bom que esse projeto existe. Eu estou aqui não só para mostrar para quem ainda não o conheceu, mas também para agradecer vocês. O Prosa e Verso tem essa iniciativa. Quando a gente pensou, eu vou fazer um programa que fale sobre literatura, que mostre quem trabalha com cultura na cidade, na região, era fazer com que as pessoas pudessem ter acesso a projetos como este. Até para que, através do exemplo de vocês, mais pessoas pudessem se inspirar. Sim, a gente participou, Gabriel, inclusive da Feira do Livro, né? Em 2018 foi. A gente fez um painel contando essa experiência e lá tinha educadores, né? E pessoas que relacionadas à cultura, assim como tu, né? Nos assistindo, e eles vieram perguntar sobre o projeto, né? E levaram para suas cidades essa ideia também. Não sei se fizeram, né? Mas levaram a ideia. Então, assim, a educação ela se faz a partir de ideias, né? Exatamente, e 1 mais 1 é sempre mais que 2 neste processo. Eu queria achar aqui uma das que mais me encantou, que a definição de professor, professora, pelo aluno Arthur Barrufi Preto, de 5 anos. Professor, uma pessoa que dá aula de educação para a gente, ou seja, aula de educação, vai muito além do conteúdo, educação para a vida, educação para o todo. Uma criança de 5 anos que já tem esse olhar é uma criança que nos dá esperança de um futuro melhor. Com certeza, quando a gente percebe, nessas pequenas falas das crianças, assim, algo que preenche o nosso coração do que falta. Em tempos tão sombrios que estamos vivendo, né, em contextos políticos e tudo mais, ver o olhar da criança, assim, a gente pensa, bom, temos um futuro bonito pela frente. Dentro do livro tem outras definições também que me encantam, semelhantes a essa. Tem um menino que diz, não sei se tu me empresta o teu livrinho, que ele diz que tristeza, vamos pegar aqui. Esse é bem profundo. Todas as definições. Olha, tristeza, quando a gente fica mal e o coração se despedaça. Quando alguém alegra a gente, o coração vai crescendo de volta igual o cabelo. Mas se ninguém ajudar a gente, o coração só vai quebrando até o final. Foi o Arthur Schmidt, de 6 anos, que disse isso. Olha a sensibilidade, né? Não tem muito o que a gente dizer além disso. O quão sensível foi essa criança nesse olhar dela. É a isso que eu dou o nome de poesia. A poesia está nisso, contida no sumo da vida, nas coisas simples. Denise, nós estamos chegando ao final deste Prosa e Verso, que eu fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês e fazer esse programa. E eu queria agora que vocês fizessem as considerações finais. Eu só tenho que agradecer, né? Que bom que esse, né, projeto está sendo divulgado, né? Que várias pessoas possam se encorajar, né, em fazer mais pela educação, que é o mais importante, né, Gabriel? Né? Fazer pela cultura, pela educação, pela criança, porque isso tudo está envolvido nesse livro e nesse projeto. Então, teremos Verbetes 2 por aí, né, novidade, lançamento no final do ano, como o outro, né? A gente iniciou no meio do ano e lançamos no final do ano. Então, tem muito... E Juliane?
Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que esse projeto valorizou a criança, o olhar dela, como nós estamos falando isso desde o início. Então, obrigada por esse espaço. Ele vai continuar. Penso que vai marcar a vida de outras crianças, né? Obrigada. Sem dúvida. Né? Agradeço a Denise pelo espaço também. E é isso. Muito obrigada. Este foi o Prosa e Verso aqui, com a professora Denise e a psicóloga Juliane. E eu só posso dizer, evoé as boas ideias. Até o próximo.